foi alterar mensagens de texto que são exibidas para o eleitor durante a votação para fazer propaganda para um certo candidato. Novamente, se a gente tinha acesso ao software de votação para introduzir comandos nossos, ele podia se comportar exatamente como a gente queria. Então, uma forma muito fácil e evidente de mostrar que a gente tinha controle sobre o software de votação é alterar uma mensagem visível para o eleitor. A gente também fez bastante progresso na direção de desviar votos de um candidato para outro. A gente chegou a ter uma versão do ataque pronta e funcional nas nossas máquinas, nas máquinas onde a gente estava trabalhando. Mas a gente não teve tempo de testar essa versão do ataque na urna eletrônica, porque nos testes, todas as nossas tentativas de ataque demoravam em 40 minutos para você instalar a urna, rodar todas as rotinas de autoteste, reiniciar novamente, dar início a uma votação. Então, todos esses procedimentos tomam muito tempo do investigador, né, que, novamente, não necessariamente é restrito no caso de um fraudador minimamente habilidoso. Não é exatamente uma surpresa que o software de votação tem essas vulnerabilidades, no sentido de que todo software é intrinsecamente vulnerável. É exatamente por isso que a gente não deve confiar resultados de eleição incondicionalmente a software de votação, ou a software. Não. É por isso que é importante ter um outro comprovante físico, um registro físico do voto, que permita ao eleitor, que não tem treinamento especializado, auditar se o voto específico dele, as escolhas que ele decidiu inserir no equipamento, são registradas corretamente em uma outra mídia, para que essa outra mídia sirva para auditoria, a recontagem, dependendo dos procedimentos eleitorais. Isso não é a minha opinião pessoal, esse é o entendimento da comunidade técnico-científica internacional, e isso segue exatamente a experiência de todos os outros países que implantaram o voto eletrônico em algum momento. Não há outro país no mundo que utilize ainda sistemas de votação puramente eletrônicos, baseados em máquinas de votar. Todos eles já migraram para sistemas que fornecem maior transparência, usando um registro físico do voto. A gente pode debater aqui por uma semana qual a melhor forma de implementar esse registro, qual a melhor forma de integrá-lo no sistema brasileiro, mas eu não considero a presença de um registro físico que seja negociável. É simplesmente um requisito básico para a transparência. Em épocas de política e eleições cada vez mais polarizadas, que a gente vai ter vitórias cada vez mais apertadas, não pode haver uma dúvida, uma indecisão sobre qual o resultado correto e acurado das nossas eleições. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar basicamente dizendo que a possibilidade de autoria de uma eleição não deveria ter preço. Não. Basicamente, esse é o requisito fundamental de qualquer eleição, provar para os eleitores, provar para os participantes, provar para a sociedade que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. Como é que o senhor disse que a eleição não deveria ter preço? O que não deveria ter preço? Transparência não deveria ter preço. Não, gostei, é um requisito fundamental. Gostei da frase, gostei. Transparência de uma eleição não deveria ter preço. Não deveria ter preço. Ainda mais a desse ano. Exatamente. Então, essa discussão em torno de se não é possível acomodar o sistema brasileiro para que ele possa ser transparente, para mim, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. A gente não deveria considerar se elas podem ser tornadas transparentes ou não. A gente deveria encontrar uma forma de torná-las transparentes e depois descobrir exatamente qual que é o orçamento, como a gente pode fazer isso da maneira mais eficiente. Esse deveria ser o raciocínio.